E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar para vocês um pouco sobre esse livro aqui, O Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. É um livro já que está aí circulando já há algum tempo, é um livro de 2019, em vários canais aí, até canais mais relevantes e canais que têm um número de visualizações mais alto, já fez a sua resenha, né? Mas eu vou fazer a minha aqui, deixar as minhas impressões sobre o livro, beleza? Mas antes de acompanhar o conteúdo aqui do vídeo, então eu peço para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e, se possível, assistir a mais um ou outro vídeo do canal para que o YouTube reconheça que o canal é relevante, beleza? Bom, do Paulo Scott eu já li outros livros que eu tenho memória agora. Eu li O Habitante Real e li também O Ano em que Vivi de Literatura, tá? E esse agora, então, O Marrom e Amarelo, que saiu pela Alfaguara em 2019. Eu tô gravando esse vídeo na semana em que ele foi indicado entre os finalistas do Prêmio Jabuti, tá? Eu não sei se até quando o vídeo sair, quando eu programar para esse vídeo sair, se por acaso o livro já ganhou, ou se já saiu algum outro ganhador do prêmio, tá? Bom, é um livro que toca em questões raciais, né? É um livro bem sensível, que toca em pontos muito delicados da cultura brasileira, da sociedade atual no geral, mas eu acho que no macro também, porque a questão da negritude no Brasil é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo e é uma coisa que vem ganhando bastante espaço, mesmo com racismo estrutural, mesmo com uma gama de pessoas aí que dizem que isso é vitimismo, né? Não preciso nem dizer a quem essas pessoas estão aliadas, né? Porque eu acho que não preciso nem dar nome aos bois, né? Bom, mas do que se trata o livro, então, além disso? Não fica só nisso, na questão racial, tá? O livro é um pouco mais profundo do que só isso. O protagonista do livro é o Federico, ou Derico. Em primeira pessoa, então a partir do olhar dele que a gente tem acesso aos personagens, acesso às situações, etc. É um livro com muitas idas e vindas no tempo, tá? Então a gente vê o Frederico jovem, na escola, na faculdade, depois ele adulto, ele já com quase 50 anos. O Federico ele tem uma ONG, tá? E discute questões raciais nessa ONG. Ele foi chamado para integrar uma comissão sobre cotas raciais no novo governo. Então você imagina o que deve ser essa comissão de cotas raciais no novo governo. E há muitos debates nessa comissão. São bem interessantes esses debates, vários pontos de vista, vários personagens aparecem falando sobre as questões raciais no Brasil. Mas o objetivo dessa comissão é criar um software de reconhecimento facial, de leitura facial, para que reconheça as pessoas ali que têm traços negros. E então essas pessoas, se elas forem aprovadas por esse software, né, elas então teriam direitos às cotas raciais. É bem complexo isso, porque o que é ser negro, né? É uma pergunta. Então, eu nem sei responder isso, porque, gente, eu não sou um super leitor do tema e eu não quero aqui, Deus me livre, em hipótese alguma, tomar o lugar de fala de ninguém. Né? Não é meu papel isso aqui. Mas é uma questão que é levantada, né? Então, o que se levanta hoje? Então, quem é negro? Então, a pessoa que ela é mais clara, ela pode ser considerada negra, ela se considera negra. Então, ser negro é estar junto com os pares, é partilhar de uma cultura, é ser visto de que maneira pelo outro. Então, essas questões elas aparecem aí. Né? E esse software causa assim um frisson entre os convidados, porque a questão, né, do ser negro está além de um reconhecimento facial de um software. Tem do que se considera e quem se considera, ou por que grupo se considera negro. Então esse grupo de discussão dessa comissão levanta várias questões interessantes a respeito do tema, discute bravamente, né? A questão do pardo também entra aí, né? O que é ser negro, mas o que é ser pardo? Quem é pardo? Algumas opiniões são mais radicais, outras são mais moderadas, o que é natural num ambiente de discussão.
E é nesse ambiente que ele conhece a Andiara, com quem ele vai estabelecer uma relação íntima. Então esse ponto com a Andiara ele começa aqui com uma questão da discussão sobre negritude, sobre cotas raciais, mas ele caminha para um outro lado com a Andiara. Ele se envolve um pouco com ela, e no envolvimento com ela aparecem fantasmas da vida do Federico, como a Bárbara. A Bárbara é uma mulher com quem ele se relacionou algumas vezes na vida, teve um envolvimento quando era adolescente, depois na faculdade parece que eles namoraram algum tempo, tentaram ficar juntos, ela largou dele para ficar com um cara por quem ela se apaixonou e ele nunca superou. Ele meio que idealiza a Bárbara e ele guarda dentro de si aquela paixão, aquele amor, e ele não supera. E a Andiara tenta entrar na vida dele e ele é um pouco arredio. Então assim, também tem uma questão de superação de traumas de relacionamentos no livro, não é só uma questão racial, tá? Aí tem umas questões bem interessantes, porque o Federico é de uma família que se considera negra, né? Na verdade, uma família assim. Ele tem um irmão que é o Lourenço, e o Lourenço, aí entra a grande questão, né? O Lourenço ele é retinto, ele é um negro retinto. O Federico ele tem traços pardos, ele é pardo, ele tem um colorismo aí, né? Não sei se é esse termo exato que usa, se não é, peço perdão, me indique o termo correto, por favor. Ele é mais claro, né? Eu não sei se ele é branco, mas ele é mais claro. Então é muito interessante, porque o Lourenço ele joga basquete, ele é esportista e tal. Ele lida de outra maneira com o racismo, né? Ele é mais descolado, ele é mais pra frentex, o Federico ele é mais fechado e tal. E é justamente o Federico, não o Lourenço, que reflete sobre essas questões de negritude. O pai não toca nesse assunto. O pai, para ele, simplesmente é ser humano e ponto. O pai é um policial, né? E a mãe é a mesma coisa. A mãe tem falas que ela diz assim: olha, você tá me culpando aqui por eu não ter... pra minha casa não tá cheia de bandeiras do movimento negro, né? O que você quer, na verdade? Então, refletir sobre isso. Então, assim, é bem delicado. Essas questões são bem delicadas no seio da família, tá? Inclusive, gente, o Federico ele tá num cruzamento maior do que esse cruzamento aí de identidades raciais. Ele tá... a família, ela mora num bairro de periferia, mas eles têm eles são de classe média. O bairro é de maioria negra, mas a rua onde eles moram é de maioria branca, e eles convivem com brancos. Então, assim, vocês conseguem perceber onde se situa o Federico e todas as questões que ele se indaga, né? E uma coisa assim que ficou muito forte, pelo menos pra mim no livro, já dando spoiler. Se você não quiser receber esse spoiler, eu acho que ele não atrapalha a narrativa, mas pula aí uns 30 segundos do vídeo, tá? Tem uma cena em que ele tá com o irmão, tá o Federico e o Lourenço num bar, se eu não me engano, e eles vão tirar uma foto. E o Federico não liga o flash. E o Lourenço, inclusive, fala: olha, mas você nunca liga o flash, né? Ele fala: não, ligar o flash não... Pra que ligar flash? Ele fala assim: mas você precisa ligar o flash da câmera, porque senão eu não apareço. Fica tudo escuro. E o Federico não tem nem resposta para isso. Ele fica extremamente mal e vai pro banheiro chorar. Assim, como ele nunca tinha percebido isso no irmão. Por que o irmão sempre pedia para ligar o flash? Né? E ele chora muito. Então, é uma cena que me marcou bastante também, né? Então, gente, o Federico ele tá em Brasília, mas tem essas idas e vindas no tempo que mostra ele em Porto Alegre. Mas acontece um problema na família com a sua sobrinha, a filha do Lourenço, e ele precisa voltar urgentemente para Porto Alegre. A polícia prende ela numa manifestação em Porto Alegre, e ela está portando uma arma de fogo. Daí tem toda uma história com essa arma, isso aí vai acontecer, vai buscar uma coisa que na verdade aconteceu lá quando eles eram adolescentes, de uma briga numa entrada de um clube, num clube elitista, que eles frequentavam para uma festa e tal. Teve uma briga ali, e aquela confusão vai respingar em outras coisas e vai chegar até os dias atuais, que vai respingar na Roberta, que é a sua sobrinha. Então é uma trama assim
bem rica nesse sentido, tá, gente? Então, esses fantasmas da juventude vão renascer no presente do personagem. Questão da linguagem, vamos falar da linguagem, tá? O Paulo Scott adotou aqui um estilo muito interessante, que é um estilo que é parecido, tá? E ficou popular, se popularizou esse estilo com o Saramago, né? Essa coisa de você não dar travessão ou não colocar na linha seguinte, pelo menos, a fala do personagem. Você bota uma vírgula, bota a letra maiúscula e dá a frase, tá? Isso dá um dinamismo no texto e é muito interessante. Tem muitos períodos, gente, sem ponto, bem longos, sem ponto. Isso, tá, pra mim, me cansou bastante, tá? Me faltava ar até. Mas eu acho que faz até um grande sentido, porque me parece que o Federico ele tá desabafando, ele tá falando. E ele tem uma convulsão interna, ele precisa falar. Então faz um certo sentido esses períodos imensos sem ponto. Inclusive há períodos imensos, gente, sem adentramento nenhum, né? Olha aqui. Sem nenhum adentramento. Então, assim, me parece mesmo essa coisa da convulsão interna do Federico. Só uma coisa que eu acho que não funcionou aqui. Geralmente quando você vai colocar as falas dentro de uma estrutura assim, você bota vírgula, letra maiúscula com o começo da fala daquela personagem. E daí só viria uma letra maiúscula de novo quando seria a fala de outra personagem. Não é o que acontece aqui. Eu não sei se o Paulo Scott fez isso sem querer, se ele pensou em fazer isso, mas às vezes é a fala da mesma pessoa e depois de uma outra vírgula tem outra letra maiúscula. Eu não sei se é uma pausa, a pessoa fala uma frase e para. Depois ela retoma e daí ele retoma com letra maiúscula. Não sei. Eu acho que esses recursos não funcionam muito bem. Mas no geral funciona bem. A questão do espaço, né, sobretudo em Porto Alegre. E tem uma diferença muito grande de Porto Alegre com Brasília, né? Quando se está em Porto Alegre, o narrador mostra muito bem a cidade, cita ruas, estabelecimentos, como se a gente passasse com ele pelos lugares. Não é um flanar, mas é quase um flanar, tá? Há uma descrição muito boa dos lugares. Quando ele está em Brasília, isso não acontece. Então mostra como ele tem uma intimidade com Porto Alegre, ele se sente em casa em Porto Alegre e não em Brasília, tá? É muito interessante isso também, do ser com o espaço, né? Porque se a gente está falando sobre construções identitárias, do que a gente se considera ser ou não, o espaço faz todo um sentido, ele colabora para esse pensamento, para a construção desse pensamento e dessa identidade. Então achei muito legal isso no livro também, tá? Então é isso, gente. O livro não é só sobre racismo, é um livro que tem isso como tema central, mas também sobre poder, sobre abuso de poder, sobre relacionamentos, sobre superação, sobre amor, como se situar em um governo que não faz nada por questões, por causas sociais, né? É sobre identidade, onde a gente se coloca no lugar, né? Sobre abandono, sobre raiva, sobre medo. A gente tem muito isso na Roberta, que é a filha do Lourenço, tá? E um final em aberto muito legal, tá? Final em aberto porque termina com uma imagem muito bonita, inclusive, que eu não conhecia o lugar, eu fui buscar no Google depois. Termina assim de maneira muito bonita e aberta, sem dar uma solução para as coisas, né? Que eu acho que é bem isso que a gente vive e que não existe um final fechado especificamente, né? Então, gente, eu gostei bastante, tá? Eu acho que de todos os livros do Paulo Scott, eu gostei mais desse. Talvez por ser mais recente, né? E a gente não acaba esquecendo as leituras anteriores, mas eu sinto que eu gostei muito desse livro porque ele é atual e talvez atemporal, né? E daí faz sentido muito bem também a questão da família com o título Marrom e Amarelo. Beleza, gente? Vocês já leram algum livro do Paulo Scott? Leram esse livro, Marrom e Amarelo? Leram algum outro livro sobre essas questões identitárias, sobre a questão do ser negro, da negritude, etc? Se você leu e gostou de algum, me indica aí nos comentários, beleza? Um abraço e até a próxima.